sou secretário-geral da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-Hong Kong, fundadores e atualmente vice-presidente da Associação de Amigos da Nova Rota da Seda. Depois estou envolvido também com as entidades, com as federações, estou também nas direções das federações das câmaras de comércio, quer das câmaras de comércio de Hong Kong no exterior, de que sou secretário honorário, e sou um dos vogais da rede das câmaras de comércio de Portugal no mundo. E é essa questão das narrativas, não é? Que existem não só naturalmente em Portugal, mas no fundo um pouco no Ocidente. Se é que podemos usar a palavra Ocidente, eu honestamente não gosto muito de palavras como Oriente, Ocidente, eu acho que são tão vagas e tão amplas. Certo. Mas neste momento, infelizmente, podemos usar a palavra Ocidente porque é um bloco bem definido, mas sim. Pelos piores motivos. Verdade. Verdade, mas Bernardo, eu não estou em Portugal há cerca de 4 anos, portanto também não tenho tido acesso tanto a esse lado, digamos assim, mas que narrativas, que clichês, que preconceitos é que continuam a existir, no fundo, ainda em Portugal em relação à China? Sim, por exemplo, a mensagem que... Isto tem a ver muito com política e geopolítica, mas a mensagem que se passa hoje nos mídia é de que a China pretende conquistar o resto do mundo, pretende exportar o seu modelo, que acha que o seu modelo é que é o modelo correto, quando não é isso. E nós que estamos em contacto sabemos, não só nunca foi historicamente, como não é naquilo que os próprios líderes da China dizem. Aquilo que a China pretende é continuar a crescer economicamente, e para isso, se puder trabalhar em conjunto e em cooperação com o Ocidente, é isso que eles pretendem, acima de tudo. E nem por sombras têm qualquer ambição de conquistar o mundo, seja militarmente ou com o seu modelo político. É que não têm, respeitam qualquer que seja a forma de se organizar politicamente em outros países. Eles respeitam e nunca tentam intervir, que isso é engraçado. Mesmo no Belt and Road, eles nunca tentam intervir, nem colocam condições para fazer os empréstimos, que é uma crítica que se faz muitas vezes, que é que eles não colocam a condição desses países se democratizarem. Mas como é que eles podiam fazer isso? Eles não têm essa intenção. Eles próprios consideram-se uma como é que diz? Uma democracia com características chinesas. Sim, mas mais do que isso. Na Constituição deles diz mesmo que é uma ditadura. Portanto, esse é o sistema político deles, que eles não tentam exportar para lado nenhum. Agora, e é isso que tem cativado tantos países para a China. Porque os empréstimos do Bloco Ocidental, muito através do Banco Mundial e de outras instituições multilaterais, têm condições políticas de alteração, e essas condições acabam por ser ofensivas para esses países, porque é o mesmo que estar a dizer que vocês não se sabem governar, se querem dinheiro têm que mudar isto e isto. E a China não faz isso. A China diz, não. Nós emprestamos o dinheiro para vocês se desenvolverem. Obviamente que a China vai beneficiar porque vai colocar lá as suas empresas. Esse é o interesse deles. É preciso compreender, e são assuntos complexos, mas é preciso compreender que cada um tem os seus interesses e cada um luta pelos seus interesses também. Quando os Estados Unidos, quando houve o plano Marshall de reconstrução da Europa, os Estados Unidos foram o maior beneficiado. Todo o dinheiro que cá meteram voltou para lá. Foram as empresas americanas a fornecer tudo. E, portanto, sem desenvolvimento, esses países nunca se irão conseguir desenvolver. Porque as pessoas não vão ter a oportunidade. Se não houver uma estrada para levar os produtos que produzem, se não houver uma escola, se não houverem escolas em funcionamento para dar formação aos filhos, quer dizer, aquilo que a China tem feito não tem paralelo naquilo que nós temos tentado fazer, porque eles não colocam essas condições e, portanto, projetos. Por exemplo, agora não me lembro do nome, mas havia uma ponte que Portugal estava para financiar, também no âmbito dessas multilaterais, desde 86, acabámos por nunca financiar, chegámos à crise de 2008, desistimos formalmente, era uma ponte em Moçambique,
que custou quase 1.000 milhões de euros. Uma ponte, uma estrada. O que é que aconteceu? Portugal saiu, a China em 2014 disse que entrava nesse projeto e que faziam, em 2017 estava feita a ponte. Quer dizer, esta é que é a diferença. Nós tivemos desde 86. Isto é só um exemplo, parece uma caricatura, mas o que é um facto é que esta é que é a realidade. A China consegue ajudar e é por isso que estes países, todos estes países reconhecem esse valor. Quer dizer, o tipo que vivia no outro lado da ponte e que não conseguia atravessar para Maputo sequer, hoje em dia pode produzir do lado de lá, pode mandar os produtos, vender os produtos. Isto é o mais importante para o desenvolvimento. Começa tudo nas infraestruturas. Sim, e eu vejo isso também até no Sudeste Asiático, não é? No Sudeste Asiático tem vindo a ser feito também um trabalho nesse sentido, não é? Ainda, sim, começou aí. A questão do, ainda no Laos, não é? Um Laos que é um país em desenvolvimento e também bastante pouco desenvolvido em termos de infraestruturas, e a China apoiou a construção de uma linha de alta velocidade no Laos, que faz a ligação do Laos à China. Eu, inclusive, tinha pensado fazer essa transição da China para o Laos, mas depois percebi que, portanto, ainda está realmente a abrir neste momento, portanto, estava no processo inicial. Mas é muito interessante essa forma da China interagir com outros países, não é? Promovendo aquilo que eles dizem que é também benefícios mútuos, e eu acredito que sim, claro. Totalmente, e vejo esse interesse. Também em África, como referiste. Sim, e América do Sul também, bastante. Hoje em dia, também só para dar aqui uma ideia de, por acaso os valores eu não tenho a certeza se sei, mas a nível, por exemplo, de Ásia e a nível de África e a nível da América Latina, no ano 2000 a China era praticamente, não tinha expressão o investimento nesses países, e hoje em dia a China é o maior investidor e é quem tem a maior balança comercial com todos os países, quer dizer, a nível de balança comercial é quem tem os números mais elevados e muito superiores aos blocos que lá estavam antes. É também em função disso, não é, que o Ocidente sente que está, e é verdade, está, mas é uma evolução natural. É preciso perceber que na China fabrica-se tudo e, portanto, também é preciso encarar isto com uma certa naturalidade. A preços, hoje em dia, não é como era há 20 anos, não há dúvida nenhuma, e é por isso que muitos outros países onde os custos de produção são ainda inferiores aos da China estão agora a tomar o lugar em muitas indústrias, como seja o Vietnã, não sei se o Laos é o caso também, mas o Vietnã é um caso muito flagrante e portanto é este tipo de conhecimento que muitas vezes não temos aqui e aqui só recebemos um feedback dos mídia muito parcial. Normalmente, os próprios jornalistas, por exemplo, em Portugal, não ouvem nunca um discurso completo de um líder político chinês. Eles pegam naquilo que receberam da agência noticiosa e colocam aquela parte, pronto, que as pessoas vão ver, não é? Ou seja, a militarização, 2% do PIB investido em armamento, e nem sequer chegam o conhecimento é realmente muito, muito limitado, porque nem sequer comparam com outros países, e portanto aí é uma pena, e é aí que nos cabe dizer e tentar esclarecer o mais possível as pessoas para mitigar esse preconceito que existe e que é extremamente negativo, porque isso não é a China. A China realmente o que procura sempre é cooperação, sempre, é o win-win. Claro que eles querem ganhar mais, mas isso nós também queremos. Mas vamos ver, temos que é assim. São dinâmicas normais, não é? Normais. É interessante que quando, e eu, é assim, muitas conversas que já tive com portugueses, não é, que estão em Portugal e que não entendem às vezes tão bem a China, existe muito aquela ideia de que se estás a falar bem da China, já foste comprada, não é? Ou seja, já há ali uma ideia de que já estás, portanto já foi feita uma lavagem cerebral, não é? Portanto, é o preconceito. Precisamente. É o preconceito, infelizmente. Acho que todos nós temos que estar disponíveis para ouvir e tentar perceber o outro lado. Sim. Agora, eu compreendo, e acho que nós compreendemos todos que não há disponibilidade de tempo para as pessoas lerem e investigarem os assuntos. Mas tem que estar mais aberto e, sobretudo, se calhar tem que investir um bocadinho na sua empatia para com o outro. Porque do outro lado é impossível
que isto não é Hollywood, não é? Não há os bons e os maus. Não funciona assim. Todas as pessoas têm, nem são partes boas, todas as pessoas são únicas e são singulares, e portanto nós temos que ter a capacidade e a empatia de compreender que do outro lado está uma pessoa igual a nós, ponto final. Tem os seus interesses, tem as suas necessidades, tem os seus valores. E portanto, é com essas condicionantes que nós temos que nos entender. Agora, cortar canais, quer dizer, não parece uma coisa de adultos, parece uma coisa de crianças, sinceramente. Só as crianças é que se chateiam e começam aos berros, não é? As pessoas têm que falar, compreender-se, até chegarem a acordos. Ou então vamos chegar à conclusão que temos líderes que são loucos, que estão à procura de arranjar um conflito que não sabemos quais são as consequências que pode ter. E, portanto, é isso. Temos que apostar na empatia, em compreender o outro lado e, sobretudo, estar disponíveis para falar, para compreender porque é que eles dizem o que dizem, porque é que fazem o que fazem, e nós do outro lado, e até tentar perceber porque é que eles acham que nós fazemos o que fazemos ou dizemos o que dizemos. Precisamente, e também é a questão dos média, não é? Dos meios de comunicação social, que eu acho que de facto aí precisava de ser feita uma reestruturação no que diz respeito à China, não é? A forma como a China também é normalmente descrita e trabalhada do ponto de vista não é? Mediático e de comunicação social, na minha opinião particular, não é? Sim. Aí, deixa-me só fazer mais um comentário. Aí o que acontece é que tudo isto começa nos Estados Unidos, que tem esta tradição em termos de política doméstica, de ter sempre um inimigo e tudo isso, e hoje em dia temos republicanos e democratas a concordarem que o inimigo é a China, mas pelas razões erradas. Não são o motivo, não é porque eles sejam uma ameaça. Ainda que o digam, eles sabem que a China não representa uma ameaça militar, não tem um plano ou um desejo escondido de conquistar os Estados Unidos, tudo isso é fantasia. Não é? Portanto, a ameaça é puramente uma ameaça económica, porque podem se tornar maiores do que os Estados Unidos. E é isso que os Estados Unidos têm muita dificuldade em aceitar. Mas se isso acontecer, eles, para mitigar ou para atrasar que isso aconteça, a única coisa que eles podem fazer é ser mais competitivos, mais trabalhadores, mais produtivos. Não é atrasar através do isolamento da China. Isso está errado. Está errado, ponto final. Não pode haver, à luz de qualquer filosofia, de qualquer religião, está errado à luz de todas. Portanto, era importante que as pessoas tomassem consciência de que realmente esta não é a forma é trabalharmos mais, sermos mais competitivos e conseguirmos melhores resultados para nós próprios, não é através do atraso dos outros.